Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. Sei que essa máscara tribula a gente, mas faz parte do processo. Um minuto aqui, deixa eu me organizar aqui, estou tímido. Deixa eu só me organizar aqui. Bem, vamos lá. Paz de Cristo para todos. Eu estou muito feliz por essa oportunidade que o Senhor me concede, através da vida do apóstolo Valmer, que é meu discipulador. A gente já caminha junto já há mais de 12 anos. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E ele abriu essa porta, né? Me fez esse convite para a gente estar aqui falando um pouco da palavra e também para estar divulgando esse projeto. Irmão, em nome de Jesus, hein? Dá lugar. Dá lugar, literalmente. Então vamos lá, deixa eu fazer uma propaganda aqui básica. A gente lançou esse livro agora, no dia 19 de janeiro, tem um mês e meio, sei lá. E qual é a história desse livro? O tema do livro é Dependência, uma maneira de viver e prosseguir no ministério. Esse livro narra a minha história de conversão, ok? Porque eu me converti dentro de um drama familiar muito grande. Eu me converti no ano de 93 e esse livro narra o drama familiar, como se deu a minha conversão. Esse livro tem uma narrativa que eu descrevo como Deus me chamou para o ministério pastoral, como nasceu o ministério que eu pastoreio. E esse livro descreve algumas experiências. Eu fiz um recorte na história da igreja, peguei algumas experiências que foram experiências muito punk, muito sobrenatural, muito impressionante. E eu peguei essas experiências e narrei aqui no livro. É óbvio que eu narro o drama e tão logo narro a estratégia que Deus nos deu para vencermos esse drama. E esse livro, a gente também conta aqui muitas experiências de milagre que a gente vivenciou lá na igreja. E eu comecei a escrever para você ver como é que o livro ele tem um processo para ele ser gerado. Eu comecei a escrever esse livro aqui no final de 2005, início de 2006. Olha quanto tempo. Aquela que eu não venho esses anos todos escrevendo esse livro, né? Eu comecei a escrever esse livro no final de 2005, início de 2006. Escrevi ele durante uns 2 anos e meio, talvez 3 anos. E já viu quando você tem a sensação, como eu trabalho na área da pesquisa, e a gente tem muito isso, né? Quando você está fazendo uma dissertação, quando você está montando um artigo, às vezes você tem aquela sensação de que está faltando alguma coisa, mas eu não sei o que está faltando. Então eu vou dar uma parada, vou relaxar um tempo, vou me aprofundar mais na pesquisa e depois nasce o desenrolo, vamos dizer assim. E eu escrevi esse livro, quase ele todo, mas eu fiquei com uma sensação de que faltava algo. E como esse livro é um livro baseado em história real, não tem nada criado aqui, a história é verdadeira. Tanto que tem até a história do nosso encontro aqui, né? Enfim, como se deu a nossa aliança. Então eu fiquei com essa sensação de que faltava alguma coisa para que esse livro fosse concluído. E como não me vinha inspiração, o que eu fiz? Coloquei esse livro na gaveta, esse projeto na gaveta e caminhei. Ou seja, fui fazer outras coisas. Quando foi no ano de 2019, quer dizer, o ano retrasado, no mês de abril, Deus me acordou na madrugada com uma revelação. Deus me falou que iria tomar a minha mãe para a eternidade. Deus falou. Foi no mês de abril. Eu lembro como se fosse hoje. Quando Deus trouxe ao meu coração essa revelação, eu confesso para os amados que eu não tive esse discernimento, que era uma palavra que Deus estava liberando para o meu coração. A interpretação que eu tive equivocada foi: Deus está querendo me dizer que existe uma fúria do inferno. A gente sempre faz essa leitura, né? Deus está querendo me dizer que tem uma fúria do inferno contra a vida da minha mãe e eu preciso guerrear pela vida dela. E foi a leitura que eu fiz. Eu acho que eu entrei num estado de negação ali.
Eu entrei num estado de negação, literalmente. E orei, guerriei, repreendi, fiz o que tinha que ser feito, etc. E quando foi no mês de junho, minha mãe dá entrada num hospital aqui em Campo Grande, pelo plano de saúde. E meu chão caiu ali, mas eu ainda não tinha feito a conexão. Quem está me entendendo, diga amém. Eu ainda não tinha feito a conexão. Mas à medida que o processo se desenrolou, o apóstolo sabe muito bem disso, a profetisa Márcia sabe muito bem disso também, que guerreou com a gente em oração. Quando o processo se desenrolou, a ficha foi começando a cair. E é uma história assim muito impressionante. E Deus me falou que como se daria, a gente colocou campanha na igreja para orar, para Deus ter misericórdia, em suma. Quando eu vivenciei todo o processo, minha mãe veio a óbito, ela entrou, deu entrada no hospital no dia 2 de junho, e no dia 20 de julho, mês 7, a minha mãe veio a óbito. Mas eu tive muitas experiências sobrenaturais no hospital. A gente viveu assim experiências que Deus me deu uma lição assim, que é indescritível, irmãos. Assim, é só vivendo, eu estou falando de emoção. Porque aquilo que pôde ser traduzido em palavras está aqui. Mas a gente viveu, eu, a igreja, a gente viveu experiências assim muito interessantes em todo esse processo. Porque a gente sabe que o luto, ele configura uma perda. E esse negócio de que a gente está disposto a perder a balela. A gente não está disposto a perder nunca. A gente está sempre querendo acumular. E Deus me fez aprender muita coisa. Deus me deu inúmeras revelações. Deus me deu inúmeros direcionamentos. À medida que a ficha foi caindo, Deus me fez entender que eu precisaria entregar o meu Isaac. Tanto que Deus chegou até mim uma vez e Ele falou para mim assim: você está sendo uma pedra de tropeço. E eu fui me convencendo disso, né? Tanto que quando eu entreguei, Senhor, se eu tenho que entregar o Isaac, então eu vou entregar o Isaac. E na mesma noite que eu entreguei o Isaac, foi a noite que o Senhor tomou a minha mãe para a eternidade. Mas, irmãos, eu aprendi muita coisa com esse processo. Quando aquele processo todo passou e etc., que vocês já imaginam o quão doloroso foi, passados assim uns 15 dias ou 21 dias após o falecimento da minha mãe, Deus me veio em revelação novamente e falou para mim assim, porque no momento de uma perda você não consegue fazer conexão nenhuma, enfim, só quem vive mesmo, ou seja, o processo de perder uma pessoa que você muito ama, por mais que alguém diga para você, é assim, é assado, temperado, só quando você vive mesmo, para você saber como é o processo. E depois de uns 21 dias aproximadamente desse luto, né, desses primeiros dias de perdas, porque eu ainda estou degustando isso, ou seja, elaborando essa questão, como a gente diz na psicologia, Deus me deu uma outra revelação e Deus disse para mim assim, essa história é o último capítulo do livro. Tanto que o livro ele não tinha um tema ainda, ele não tinha um título, ele tinha um tema, mas ele não tinha um título. Quando Deus me deu o último capítulo, que é o tema, quando depender custa, diga comigo, quando depender custa. Aí veio aquela elaboração. Então o último capítulo do livro é toda a experiência que eu vivi lá no hospital e com essa experiência de perda. É óbvio que por eu ser psicólogo e teólogo, eu fiz um diálogo, né, da psicologia com a teologia. Então está um livro, aí de repente você vai pensar assim, pastor, não vou comprar esse livro não, esse livro deve estar triste. Por incrível que pareça, esse livro não é um livro triste. Esse livro é um livro que fala de coragem, esse livro é um livro que fala de fé, esse livro é um livro que fala de superação, esse livro é um livro que fala de milagre, e esse livro é um livro que descreve a minha experiência frente a uma grande perda e como Deus foi me ensinando a lidar com essa perda. Então, se você ler esse livro, eu tenho certeza que você não vai sair deprimido, você vai sair desafiado a superar-se.
Então, se você quiser adquirir o livro para conhecer essa história, que eu não posso contar tudo, né? Senão perde barato. Enfim, então se você quiser adquirir o livro, é só você ir ali fora, está ali no balcão, né? Enfim, o investimento é R$40, ok? É um livro que tem lá em suas 200 e algumas quebradas páginas. É um livro que está muito legal. Eu submeti esse livro a algumas pessoas que trabalham muito com leitura e são muito críticas para fazerem uma avaliação do livro, ok? E esse livro passou no crivo de alguns críticos, né? Então vamos ver se esse livro vai passar no seu crivo. Então o que eu te sugiro? Que você adquira o livro, amém? Olhe para a pessoa que está do teu lado, sem coronavírus, e diga para ela assim: adquira o livro. Sem coronavírus, amém? Então, meu irmão, em nome de Jesus, eu sei que nós temos uma cultura do não ler, principalmente com essa ascensão das redes sociais. A gente já quer comprar a coisa pronta, a gente já quer pegar pronto um comentário de um livro, alguém que já tenha falado sobre, a gente quer saber da sinopse, o spoiler e etc. Mas ler continua sendo uma grande forma de construir conhecimento, ok? Ler continua sendo uma forma de viajar numa onda de saber. Esse livro ele não vai descrever somente a minha vida pessoal, mas é um livro que eu vou mergulhar um pouco na história de Ana, um pouco na história de Sansão, um pouco na história de Paulo. Eu falo sobre alguns personagens bíblicos. Então, meu irmão, você que gosta de Bíblia, você que gosta de saber, aproveite, ok? Então vamos entrar na palavra agora. Abra sua Bíblia, 1 de Samuel, capítulo 16. Primeiro de Samuel, capítulo 16. Abra aí, meu príncipe, minha princesa, ok? Você é chique, ainda que você não está com dinheiro, faz um pix, passa o cartão. Amém, meu apóstolo? Isso aí, dá lugar. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 24. Versículo 14. 24, de onde eu tirei isso, gente? Enfim. Quem abriu, diga graças a Deus. Vamos lá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o, um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu quero ainda fazer uma oração. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, eu quero colocar em tuas mãos a esfera espiritual desse ambiente. Quero te pedir que todas as fortalezas das trevas sejam destronadas, sejam enfraquecidas. E eu quero te pedir nesta hora, em concordância com todas as orações que foram feitas, que o Senhor abra o entendimento para a revelação que o Senhor quer trazer para o nosso coração. E que essa revelação toque e alcance o coração de todos estes que nos ouvem. Espírito do Senhor, repreende o pânico, repreende o medo, repreende a neutralização espiritual, toda murmuração, todo descontentamento. Que esse momento seja um momento oportuno para que as curas sejam realizadas, para que as libertações sejam estabelecidas, e que nesse momento o Senhor traga bom humor, o Senhor traga
estabilidade emocional. E eu quero te pedir que toda depressão, que toda ansiedade, que todo tipo de transtorno que faz com que este indivíduo não tenha uma vida saudável, que o Senhor quebre o mal e que o Senhor traga libertação em nome de Jesus. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas? Aleluia! Bem, eu dei um tema para essa palavra, e o tema é: você deseja um paliativo ou a solução? Amém? Pergunte para a pessoa que está ao teu lado sem coronavírus: você deseja um paliativo ou a solução? Amém? O que eu quero falar nessa palavra? Eu quero falar um pouco sobre a vida de Saul até chegar a esse capítulo que a gente leu. A gente sabe que Saul, ele era de uma tribo pequena, bendito seja o nome do Senhor. E quando ele se depara com Samuel, antes de ser rei, quando ele se depara com Samuel, uma das coisas que ele estava vivenciando na vida dele é que o pai dele havia dado para ele uma missão. E qual foi a missão que Deus deu para, ou seja, o seu pai, tão logo, deu para Saul? Que ele deveria ir de encontro às jumentas que haviam se dispersado. Saul era um jovem e ele estava com essa responsabilidade: ir de encontro, buscar, recuperar as jumentas de seu pai que haviam se dispersado. E nesse afã de procurar as jumentas e não encontrar, o seu moço dá para ele uma ideia, dá para ele uma sugestão. Já que a gente está há dias procurando as jumentas do seu pai e a gente não encontra, que tal a gente ir à cidade Y e buscar o vidente dessa cidade, o profeta dessa cidade? Ele poderá liberar para a gente uma palavra, e essa palavra vai nos dar norte, e a gente vai encontrar as jumentas, e tão logo a gente vai cumprir essa missão. E Saul se disponibiliza a ir, claro, eu estou fazendo alguns recortes, né? E Saul se disponibiliza a ir até Samuel, e quando ele chega diante de Samuel, já havia algo preparado, porque antes de Saul ter esse desejo em seu coração de ir ter com Samuel, Deus já havia falado para Samuel que ele faria chegar diante de Samuel um homem, um rapaz, um moço, e esse seria o capitão em Israel. Tanto que quando Saul chega diante da presença de Samuel, ou seja, Saul estava imbuído de um querer: eu preciso saber aonde as jumentas do meu pai estão, para que eu resolva essa questão. Só que Samuel estava conectado numa outra sintonia, e quando Saul chega, Samuel o recebe muito bem. Samuel deixa claro para Saul que ele deseja que Saul esteja com ele alguns dias, para que eles jantassem, para que eles comungassem. E em um determinado momento, Samuel diz para Saul: Deus te chamou para ser capitão em Israel. Deus te chamou e está te confiando uma liderança. 1 de Samuel 9. Deus está te confiando uma liderança. E Saul recebe aquela palavra sem questionar. E naquele momento, naquele período, naquele tempo que Saul está ali com Samuel, ele recebe essa palavra, mas ao mesmo tempo o coração dele está voltado naquela questão que o levou a ir ter com Samuel. No capítulo 10, Samuel deixa bem claro para Saul: olha, você vai ser capitão, você vai ser rei. Samuel derrama a unção sobre Saul, e depois que todo esse processo é desenrolado, diz a Bíblia que Samuel libera uma palavra para Saul. Olha, sobre aquela questão que assaltava o seu coração, que era as jumentas de seu pai, que ainda não havia sido
sido encontrada, eu quero dizer para você que já se passaram 3 dias, mas as jumentas do seu pai já foram encontradas, elas estão diante do seu pai e todo o problema foi resolvido. O que eu quero pontuar? Que Deus, Ele tem os seus desígnios para com a nossa vida. E às vezes o nosso coração está focado numa questão, está focado na solução de um problema. E Deus, Ele está indo mais além, ou seja, Ele está te preparando para algo maior. Não que Deus esteja ignorando aquela questão que precisa ser resolvida, que a gente pode chamar de um paliativo, mas Deus está buscando resolver questões maiores. Saul saiu da casa do seu pai com uma simples tarefa, e ele retorna com uma unção de rei sobre a sua vida. Então a primeira coisa que eu quero te fazer entender é que você precisa entregar os seus anseios, entregar as suas expectativas, e ainda que pareça que Deus não está dando muita atenção para a necessidade do teu coração, Ele está dando atenção, mas Ele só não está priorizando da maneira que você queria priorizar. Por quê? Porque Deus tem planos maiores através dessa situação. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Amém. Quando Saul volta para a casa do seu pai está aflito, porque Saul havia sumido. E quando Saul está lá com seu pai vê que Saul está em segurança, e o seu pai se apazigua, mas o seu pai, ele não pergunta para Saul o que aconteceu. Por que ele ficou mais tempo fora de casa que o esperado? Mas no texto de 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 16, para você entender a construção do tema. 1 de Samuel capítulo 10, versículo 16, diz assim, versículo 15: Então disse o tio de Saul: Declara-me, peço-te, o que vos disse Samuel? E disse Saul a seu tio, declarou-nos, na verdade, que as jumentas foram encontradas. Olha esse detalhe. Porém, o negócio do reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Ou seja, quando o pai de Saul se depara com Saul, ele se alegra: meu filho voltou, que bom que nada de ruim aconteceu com você. O pai dele fica sabendo que Saul havia procurado Samuel, mas o pai dele não entra nessa questão. Preste atenção para você entender. O pai dele não entra nessa questão de buscar saber como é que foi esse momento de Saul com Samuel. Então, como seu pai não manifestou interesse em saber, Saul também não fez questão de contar. Mas esses versículos aqui dizem que quando o tio de Saul soube que Saul esteve na presença do homem mais famoso em Israel, que acumulava 3 ofícios: sacerdote, profeta e juiz, o tio de Saul quis saber o que tinha acontecido. Cara, como é que foi essa experiência de você estar na presença do profeta, de você estar na presença deste homem que é uma autoridade? Conta-me o que aconteceu. Aí o que Saul faz? Ele faz um recorte da experiência, ou seja, ele chega para o tio e diz: não, nós fomos até Samuel e Samuel nos relatou a questão das jumentas, as jumentas foram encontradas e acabou. Saul não entra nessa questão de dizer: pô tio, eu vivi uma experiência inesperada. Quando eu cheguei na presença do profeta, o profeta, ele resolve a questão da situação das jumentas, mas aconteceu também uma experiência sobrenatural. Deus usou os lábios do profeta para me separar, para ser capitão em Israel, para ser rei em Israel. Eu, você, a partir deste tempo, uma autoridade. Você percebe que Saul, ele não entra nesse detalhe. Aí qual é a interpretação que eu faço, sem fugir da exegese e do contexto do texto? Lembra que eu falei que Saul, ele era de uma tribo
pequena em Israel. Saul, quando Samuel chama ele, Saul deixa bem claro: olha, eu sou de uma tribo pequena, eu sou de uma tribo simples. Por que Saul faz questão de falar da notoriedade ou da falta de notoriedade da sua tribo? Isso aponta para uma insegurança, isso aponta para esse incômodo, porque você já viu que tem gente que tem problema em ser pobre, tem gente que tem problema em não ter uma estabilidade financeira, ou seja, ele se sente menosprezado, inferiorizado, quando ele olha para o carro dele no estacionamento e o carro dele é mais simples. Isso para algumas pessoas é uma questão, e para outras pessoas isso não é uma questão. Então isso prova que existe um peso ali, existe uma situação a ser resolvida. Então Saul, ele era um cara alto, Saul, ele era um cara belo, mas ele não olhava para isso como um ponto forte na vida dele. Qual era o ponto que ele dá mais vazão? Eu sou de uma tribo muito pequena. Então Davi, ele era alto, Davi, ele era belo, mas aquilo não chamava a atenção dele. O que chamava a atenção de Saul era o fato dele ser de uma tribo pequena. Então Saul era um camarada que tinha complexo de inferioridade. E uma pessoa que tem complexo de inferioridade, ela tende a se desmerecer, ela tende a não olhar para os pontos fortes que há na vida dela, ela olha para os pontos fracos, ou seja, ele não foca naquilo que ele tem, ele foca naquilo que ele não tem. Então quando Saul, ele não diz para o seu tio que Deus havia levantado ele para ser rei em Israel, o que isso prova para a gente? Que nem ele acreditou nisso. Nem ele acreditou nesse chamado. E sabe qual é um dos nossos grandes problemas? É que Deus acredita na gente, só que nós não acreditamos em nós mesmos. Como assim Deus acredita na gente? Às vezes Deus, ele nos chama, às vezes Deus, ele tem interesse a nos levantar para coisas extraordinárias e impressionantes, mas a gente fica naquela negação: é eu mesmo? Será que essa obra é comigo mesmo? Será que eu tenho esse tipo de potencial mesmo? Eu quero que você saiba que se Deus te chamou, você tem potencial, ainda que você não tenha descoberto ainda. E o interessante é que quando você tem questões de alma mal resolvida, o diabo sempre vai colocar situações para te espizinhar. O diabo sempre vai criar situações para que aquela ferida não feche, para que aquela ferida em todo tempo fique aberta. Quando Samuel, eu quero dar um outro texto aqui, quando Samuel, ele apresenta para a nação de Israel o novo rei em Israel, o povo aclama, mas os filhos de Belial não. Capítulo 10, versículo 27. Permaneça com a tua Bíblia aberta, que as minhas mensagens tendem a ser expositivas. Amém? Versículo 27. Eu vou ler o 26 para você entender. 1 Samuel 10, 26 e 27. Acompanha aí, meu príncipe. E foi também Saul à sua casa em Gibeá. E foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presente. Porém ele se fez como surdo. Ele se fez como surdo. Isso não significa que ele não tenha ouvido.
Ou seja, quando Samuel diz: olha, eu tenho uma nova para vocês, já que vocês anseiam por um rei, Deus me deu uma direção, e a direção é esta, que Saul vai ser o capitão, que defenderá vocês contra os amonitas, contra os filisteus e contra os inimigos que habitam na terra. E o povo celebra, e o povo exulta, mas os filhos de Belial, que estavam no meio do povo, eles olham para a fala de Samuel e olham para Saul com desprezo, como quem diz: é esse que vai livrar Israel de seus inimigos? O texto deixa bem claro que todo o povo foi lá e presenteou Saul como uma atitude de honra e de reconhecimento. Nós reconhecemos a sua posição e o lugar que Deus tem te colocado. Mas aí o que os filhos de Belial faz? Eles olham com desprezo e deixam bem claro que não reconheciam a autoridade de Saul. E o que Saul faz? Ele finge que não ouve, mas ele ouve. Então, de alguma maneira, aquilo fortalece ainda mais aquela questão lá atrás: eu tenho isso de bom, eu tenho isso de bom, mas eu não tenho capacidade. E uma das coisas que Samuel deixou bem claro para Saul era que Deus estava levantando ele. Saul, ele passou por 3 estágios para que fosse confirmado, para que fosse evidenciado, para que Deus abençoasse a vida de Saul. Mas se tem uma coisa que Samuel deixou bem claro é: você está sendo submetido a um teste de fogo. Você está sendo submetido a um processo aonde Deus quer a cada dia abençoar você. Mas para que você seja abençoado, você, na qualidade de capitão, precisa obedecer. Você precisa ser obediente. E um dos desafios que Samuel lança para Saul foi o seguinte: olha, você vai para a cidade X e você vai ficar ali, e num período de aproximadamente 7 dias, eu vou chegar até vocês para oferecer o sacrifício, para que a bênção de Deus venha sobre vocês e vocês vençam os filisteus. Ele já havia vencido os amonitas e ele estava diante desse desafio, que era vencer os filisteus. E o que o texto narra? Que Samuel, ele demorou mais que 7 dias para chegar. O que eu estou querendo fazer você entender? Como os problemas que Saul vivenciou, passou por questões emocionais, aonde ele não tinha resolvido, aonde ele não tinha buscado um ajuste e um alinhamento. A gente sabe que a igreja, ela passa por ataques do inferno, mas a igreja, ela também passa por questões de ordem de alma. Nós estamos em um período de pandemia, e nós sabemos que esse período de pandemia nos desestabiliza, e dizer que a gente não tem medo de morrer é uma mentira. E quando a gente está desestabilizado emocionalmente, tendemos a ser vulneráveis, a nos deixar levar pelo impulso e pela solução imediata. Só que Deus nos ensina que depender dele é esperar nele, mesmo quando tudo corrobora para você se precipitar e não acreditar que Deus vai agir. Deus quer te ensinar que as suas emoções, que as suas ansiedades, que os seus medos não podem ser maior do que o seu nível de dependência. Você, para ser aprovado, precisa aprender a depender de Deus. Amém, igreja? Aleluia! Qual é o tema? Você precisa, você deseja um paliativo ou a solução? Só que a gente tende a buscar um paliativo, e você vai descobrir isso. Aí o que acontece? Passam-se os 7 dias e Samuel não chega. E o que acontece? Os filisteus, eles se aproximam, aquilo intimida o povo,
inclusive Saul. E o que acontece? O exército de Saul recua, e muitos dos valentes que estavam com ele começam a se dispersar. Começam a dispersar-se. E o que Saul confabula dentro do seu coração? Eu preciso fazer alguma coisa para que a ordem novamente seja estabelecida. Você já viu como é que a gente, no afã de querer resolver os nossos problemas, a gente acaba metendo os pés pelas mãos? Você já viu que no afã da gente querer dar fim a algumas questões, a gente acaba piorando o quadro? Porque na realidade, o apóstolo falou sobre a questão do amor, e eu quero falar sobre a questão do depender, sobre a questão do ter fé. Na realidade, a gente não tem essa fé toda que a gente diz ter. E a gente vivencia isso quando a gente se vê encurralado, quando a gente se vê pressionado. Saul estava se sentindo pressionado, e quando a gente se sente pressionado, e a gente já tem questões de insegurança e de inferioridade dentro da gente, o que emerge dentro de nós? A vontade de gritar e mostrar bem claro que eu não estou inseguro, que eu sei o que fazer diante daquela situação, porque a gente tem um processo meio que de deslocamento. É mais ou menos assim: o fraco, ele tem a necessidade de gritar que é forte. O inseguro tem a necessidade de gritar e mostrar que é seguro, quando na realidade a gente aprende pela psicologia que quando a gente é bem resolvido numa situação, a gente não tem a necessidade de ficar convencendo os outros e mostrando para os outros as coisas. Se você é uma pessoa forte, você não precisa ficar a todo momento dando provas que você é forte. Você não precisa ficar a todo momento precisando dar provas que você sabe o que fazer. Não, meu irmão, se você é forte e se você sabe o que fazer, o que você faz? Vive a sua vida. A gente chama isso de demanda. Ou seja, a gente acaba, as pessoas demandam muito da gente. O que você vai fazer agora, pastor Henrique? O que você vai fazer agora, apóstolo Valmer? O que você vai fazer agora, esposo? O que você vai fazer agora, mulher? E às vezes a gente não sabe o que fazer. Quer levar-se. Mas a gente tem uma dificuldade de assumir que não sabe. Mas para passar um recado de que está no controle e que sabe o que está fazendo, a gente acaba metendo os pés pelas mãos e saindo da direção. Porque o que Samuel disse para Saul? Você precisa obedecer. Deus sempre vai nos expor aquela situação que é o nosso maior ponto de conflito. Deus sempre vai nos expor a uma situação, aonde essa situação é o nosso maior ponto de conflito. E se o seu maior ponto de conflito é a obediência, sempre vão haver situações para que você se sinta desafiado a desobedecer. Se o seu ponto de conflito é a falta de fé, você sempre vai se ver diante de uma situação que você vai ser desafiado a ter fé. Porque na realidade os problemas da vida, irmãos, não são para nos destruir. Os problemas da vida são para nos tornar mais fortes. Mas isso não é somente porque a gente é da igreja. A gente vive num mundo, ok? Onde o mundo tem uma ordem, e essa ordem que existe no mundo não favorece a todo mundo. Uns acabam tendo mais vantagens que outros, e o desafio é ser forte diante dessas situações que nos escapam e saem do nosso controle. Mas o que Saul provou? Que ele não era forte, que ele era alguém desequilibrado. Porque Samuel disse para ele: olha, em 7 dias eu vou vir aqui para oferecer o sacrifício. E o que eu falei? Que Samuel não chega em 7 dias.
O exército inimigo avança. Olha a pressão, atenção. O exército inimigo avança. O exército de Saul, alguns dos seus valentes, recuam. E em contrapartida, o povo que estava com Saul, alguns deles se dispersam. Então realmente Saul estava numa situação muito delicada. E quem nunca esteve numa situação delicada? Ah, pastor, eu estive numa situação delicada alguns dias atrás. Amém. Mas você vai se ver ainda diante de outras situações delicadas. E como a gente professa uma fé em Jesus, nós acreditamos que nós temos um Senhor que enxerga para além de mim mesmo. Nós temos um Senhor que diz: a minha vontade é boa, é perfeita e é agradável. Então, se nós temos um Senhor, nós precisamos entender que essa relação minha para com Ele tem que ser uma relação de dependência. Mas aí Saul, diante de toda essa pressão, o que ele faz? Ele assume uma posição que não é dele. Ele assume uma posição que não é dele. Ou seja, o que Saul faz? Ele vai lá, ocupa o lugar de Samuel e faz o que Samuel deveria ter feito. E o interessante, o barato, é que quando Saul termina de fazer o que Samuel deveria ter feito, o que acontece? Samuel chega. Meu Deus, Samuel não poderia chegar alguns minutos antes? Que perturbação. Ah, o Uber deve ter atrasado naquela época, o ônibus, o cavalinho, o jumento, sei lá qual é o bicho. Enfim, meu Deus, Samuel não poderia ter chegado alguns minutos antes. Que perturbação. Mas estas são as perturbações da vida. Então, olhando, sem analisar o contexto do texto, a culpa era de Saul? Não, a culpa era de Samuel, que chegou atrasado. A culpa foi de Samuel que chegou atrasado. Ah, não, a culpa é de Deus. Deus sabe que eu não aguento isso. Mas você não entregou a sua vida ao Senhor? Amém, igreja? Então, se você entregou a sua vida ao Senhor, ou você confia no Senhor, ou você não confia. Vamos lá no texto. Abra lá a sua Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor. Em 1 Samuel 13. Rapidinho, valente. Não quero me estender muito, mas eu quero que você atente para essa história. 1 Samuel 13, versículo 8. Olha o que diz. E esperou Saul 7 dias, até ao tempo que Samuel determinou. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto, ou seja, ele ocupando uma posição que não era dele. Trazei-me aqui um holocausto e oferta pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais, eu disse. Agora, olha a conclusão que Saul tirou. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste nesciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Ou seja, aquela situação de Samuel atrasar não tinha nada a ver com as fatalidades da vida e com os percalços da vida. Fazia parte de um processo. Fazia parte de um treinamento do céu. Só que esse texto prova que Saul, ele foi reprovado diante desse desafio do céu. Mas pastor, se eu olhar
Dessa maneira, eu sempre vou me deparar com situações que eu me vejo sendo reprovado pela minha precipitação, pela minha intransigência, pelo meu orgulho e pela minha soberba. Eu, você, todo mundo, todos nós nos vemos em situações que vamos nos sentir reprovados. Já viu aquele tipo de insight que a gente tem depois que o problema se instaurou? Meu Deus, por que eu falei isso? Meu Deus, por que eu tomei essa decisão? Meu Deus, por que eu não fechei essa minha boca grande? Só que o que Deus está querendo ensinar para a gente? Que a gente vai viver até quando sendo reprovado? A gente vai viver até quando dando tiro no nosso pé? A gente vai viver até quando agindo em razão da volúpia, do desejo do nosso coração, sem medir as consequências? Deus não quer que você busque um paliativo, ou seja, algo que vai maquiar a história, algo que vai aparentemente resolver o problema por hoje, mas daqui a alguns dias o problema vai aparecer. Deus não quer te dar um paliativo, Ele quer te dar a solução. Mas para que a solução chegue, você precisa entender o caminho da dependência. Diga comigo, eu preciso depender. Aí, vamos continuar, igreja. Aí o que acontece? Deus reprova Saul. Aí eu vou fazer um outro recorte, vou dar um salto. Quando Deus reprova Saul, ele perde a bênção da presença do Senhor, ok? Que era a unção. A unção falava dessa autoridade, mas a unção também falava dessa bênção da presença do Senhor. Então, quando Saul é reprovado, ele perde essa autoridade e ele perde essa bênção da presença do Senhor. E o texto que eu li fala dessa fase, aonde Saul está na posição de rei, mas ele está sem autoridade e ele está sem a bênção da presença do Senhor. Então, como é que Saul se depara? Saul se depara diante de um vazio. Saul se depara diante de um nível de angústia muito grande. O que é uma angústia? É um pouco difícil de descrever a angústia, mas a angústia, ela é uma emoção que nos assalta, e essa emoção faz com que olhemos à nossa volta e começamos a contemplar a vida cinzenta. A gente começa a contemplar a vida nublada. E a gente começa não mais encontrar sentido e razão nas coisas que faziam sentido para a gente. Então essa angústia faz com que tudo aquilo que a gente gostava, não é que você deixa de gostar, mas aquilo não mais te move, aquilo não mais te impulsiona, e você tenta se apegar a alguma coisa, mas a sensação que se tem é como se você estivesse afundando numa areia movediça. E para algumas pessoas que estão angustiadas, elas querem mesmo imergirem nessa areia movediça, para que elas saiam desse lugar de angústia e de não saber o que fazer. Porque o que o texto diz? Que um espírito mau da parte do Senhor o assolou. Aí a gente precisa entender teologicamente o que é o mal. O mal não é algo que Deus lança sobre mim. O mal é reflexo de uma ausência. Teologicamente. Então o que é o mal? É a ausência de bem. Então esse mal não foi uma praga que o Senhor jogou sobre a vida de Saul, mas era a ausência daquilo que um dia ele teve e ele deixou de ter. Quem está entendendo, diga, eu estou na sintonia. O povo está muito caladinho. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Só pentecostal, meu irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que essa máscara nos cala.
Que nem eu faço lá na igreja, né? Quando eu vontade de dar um glória. Porque a máscara, ela foca o nosso glória, né? Eu dou uma levantadinha assim na máscara. Glória! Essa treva não vai calar meu glória, não. Amém, gostei. É forte? Ô, glória! Aí, vamos voltar aqui para o texto, para vocês acordarem. Eu vou estar dormindo e babando aqui. Vamos lá. Aí, ou seja, esse mal nada mais é senão a ausência desse bem. E eu coloquei algumas coisas aqui, né? O espírito mal fala de uma ausência, um vazio existencial, uma falta de lugar no mundo. Porque Saul, ele foi um camarada que foi tirado do anonimato. Ele foi tirado de uma tribo pequenininha e ele foi colocado diante de uma nação poderosa. Aquela posição de rei exigiu muito dele. Tanto que o texto deixa bem claro que quando Saul esteve diante do povo, ou seja, naquele processo até estar diante do povo, diz a Bíblia que o Espírito do Senhor se apoderou de Saul e ele se tornou um novo homem. Aquele novo homem não é o engessamento, mas é uma preparação do céu que o habilitaria a estar naquela posição. Então, para que Saul estivesse naquela posição, ele foi habilitado, ele recebeu uma sustentação do céu, mas aí ele é reprovado, perde a unção, perde a autoridade, mas não sai da posição de rei. Então, ou seja, aquilo que aparentemente seria mais fácil, em razão da bênção da presença do Senhor, se tornou mais difícil com a ausência dela. Eu tenho uma amiga minha que ela fala muito isso e eu reproduzo essa fala dela. Ai meu Deus, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Mas não é que a gente ora e as assombrações aparecem. É porque a gente ora, mas a gente não age debaixo de princípio. Então a gente ora, fica uma coisa, uma lacuna. E a assombração aparece. Porque você precisa orar, seguir o princípio que o Senhor estabeleceu, aí a assombração não aparece. A assombração desaparece. Mas aí a gente ora, não segue o princípio e a assombração aparece. E ela se mantém de pé. Ah, meu irmão, mas essa assombração vai sair da tua vida hoje, porque hoje é manhã de alinhamento. Essa assombração vai sair da nossa vida, porque essa manhã é uma manhã de alinhamento. Mas vamos lá, que eu quero chegar aqui no momento punk dessa mensagem. Saul, ele se vê atormentado. E eu imagino esse atormento como uma crise de ansiedade. Eu imagino esse estado de estar atormentado como uma depressão, como um vazio existencial, ou de repente uma crise psicótica não, porque ele não alucinou. Enfim, eu só sei que ele estava diante de uma questão que nenhuma pessoa que estava do lado dele poderia resolver. Porque aquela questão de Saul não se resolvia com palavras. Eu te ativo, eu determino, seja abençoado. Não, essa situação de Saul não se resolveria, aleluia, dessa maneira. Haviam questões mais enraizadas para que aquele espírito mau saísse da vida de Saul. Os dias foram se passando até que um dos servos de Saul disse para Saul: Saul, tem um rapaz e ele tem vou contextualizar, né? E ele tem uma unção quando ele toca. Ele tem uma presença quando ele toca aquela harpa. Tem um poder sobre a vida desse rapaz. E eu já vi Deus fazendo coisas através da vida desse rapaz. Saul, autoriza-nos para que chamemos esse rapaz, para que ele venha aqui, para que ele ministre sobre a sua vida e talvez algo possa acontecer. Vamos para o texto que fala de Davi. 1 de Samuel 16. Abre lá, meu príncipe. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, papai do céu.
Bendito seja o nome do Rei da Glória. Abra lá a sua Bíblia. Lá no texto onde a gente fez a leitura. Louvado seja Deus. Olha o que diz aqui. Versículo 17. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo, porque ele não conhecia o bonitinho do Davi. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, que sabe tocar, mas olha o que o servo de Saul faz questão de ministrar para Saul. Ele sabe tocar, ele é valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença. E olha o que o servo faz questão de dizer para Saul: o Senhor é com ele. Meu irmão, sem o servo de Saul se dar conta, ele põe um espelho diante de Saul. Ali foi um ato analítico, a gente chama isso no set terapêutico, amém? A gente chama isso de ato analítico. Quando a gente devolve uma fala para o paciente e aquela fala cai diante dele e ele se dá conta de algumas questões que estavam meio que encobertas diante dele, mas de repente os olhos dele se abrem e ele percebe: é isso. Sem o servo de Saul se dar conta, o servo de Saul faz Saul se deparar com um espelho. Porque quando a gente se vê diante de um espelho, metaforicamente falando, literalmente falando, quando a gente se vê diante de um espelho, a gente quer se arrumar. Amém? Bendito seja Deus. Amém? Glória a Deus, gente. Ou alguém faz alguma outra coisa diante do espelho? Ah, pensei. Então a gente se olha no espelho para se arrumar, né? Mas metaforicamente falando, quando a gente se olha diante do espelho, a gente se olha diante do espelho e a gente se projeta. Quando a gente se olha diante do espelho, o que a gente imagina? A gente imagina o que a gente quer ser. E a gente se projeta, quando a gente tem uma vida mais consciente, a gente se projeta naquilo que a gente quer ser, mas a gente também se avalia mediante daquilo que nos falta. E quando o servo de Saul põe diante dele, metaforicamente, esse espelho, dizendo para ele: olha, Davi é valente e vigoroso, Davi é de gentil presença, Davi é alguém que Deus é com ele. O que o servo de Saul estava querendo dizer? Ele tem o que te falta. Ele tem o que te falta. E sabe quem tem o que nos falta? O Senhor. Por isso que eu disse no início, Deus nos chama e a gente não acredita no chamado de Deus. Eu quero te convidar a acreditar no chamado, porque Deus tem aquilo que te falta. Mas se Deus tem aquilo que me falta, por que ainda falta? Porque eu ainda não aprendi a depender. Então eu digo que faço a vontade de Deus, mas eu sigo uma linha meio turva. Eu não tenho um alinhamento. Mas pastor, não é difícil andar alinhado. Claro que não, meu irmão. Esse é o nosso maior desafio. Bendito seja Deus, que a gente luta contra o nosso querer, mas à medida que a gente amadurece, a gente vai aprendendo que a gente não caminha pautado no que a gente sente, a gente caminha pautado no que a gente tem como norte na nossa vida. Saia das emoções e começa a ter uma vida mais madura. Aí Davi chega, Davi toca a harpa, faz a doideira, canta um louvor lá, sei lá qual manto. E todas as vezes que Davi tocava um instrumento, aquela perturbação caía por terra. Todas as vezes que Davi tocava um instrumento, aquela perturbação caía por terra. Por que aquela perturbação caía por terra? Porque a presença de Davi completava Saul. A prova disso é que Saul, ele tem uma grande identificação com Davi.
Ao ponto que Saul diz para Davi e para o pai de Davi: libera o menino, porque eu quero o menino aqui comigo direto. Quem está comigo diz amém. Segura um pouquinho aí. Ou seja, Saul tem uma identificação com Davi e ele não quer abrir mão da presença de Davi. O que acontece? Saul começa a ver Davi como filho, e Davi começa a fazer parte da vida de Saul. Ou seja, houve uma identificação, porque na cabeça de Saul, eu imagino, eu estou confabulando, na cabeça de Saul, esse menino é a solução dos meus problemas. Só que Davi não era a solução dos problemas de Saul. Davi era um paliativo. Davi não era a solução dos problemas de Saul. Davi era um paliativo. Às vezes, eu preciso usar minha experiência, de trabalho. Às vezes, você começa a desenvolver um trabalho analítico com um paciente, e esse paciente ele desenvolve uma transferência muito grande com você. E ele começa a ver você como alguém que tem o falo. Ele começa a ver você como alguém que tem a resposta. Ele começa a ver você como alguém que sabe como o seu problema precisa ser resolvido. E ele começa a ter uma transferência muito grande com aquele analista. E às vezes o analista devolve essa contra-transferência. Ou seja, o analista começa também a investir naquela relação. Mas na realidade o processo terapêutico, ele tem aquele processo, aquele momento do amor, que a gente chama da transferência. Caraca, meu psicólogo é o máximo, tudo que ele fala é maneiro e tem tudo a ver comigo mesmo. Eu fico na expectativa de chegar na outra sessão e etc. Mas à medida que o trabalho terapêutico ele vai se aprofundando, aquela relação de amor começa a se tornar em ódio. Por quê? Porque o terapeuta começa a sair desse lugar e ele começa a fazer você se dar conta que ele está ali para ser um mediador na solução dos seus problemas. Mas ele não é aquele que tem a solução. Quem tem a solução é você. Mas para você se dar conta que é você que tem a solução, você passa por uma relação meio que de ódio com o seu analista. Porque você acha que ele poderia te dizer isso e teu problema ser resolvido e ele não diz. Porque essa relação de Saul e Davi, que era uma relação de transferência e amor, ela se tornou numa relação de ódio. Porque Davi começou a caminhar junto com Saul, Mas aí Deus começa a levantar Davi. E naquele evento que Davi vence Golias, isso dá um pontapé inicial no ministério de Davi. Lembra que eu falei que Saul estava vazio? E a prova disso é que quando Davi foi guerrear contra outros inimigos, o Espírito do Senhor se apoderou de Saul e ele venceu guerras, ele venceu batalhas antes de receber a reprovação. Depois que Saul é reprovado, aquele medo, aquela insegurança emerge novamente, e diante de um homem de 2,60 metros ou 2,90 metros, se Saul tivesse debaixo da bênção, ele guerrearia contra Golias. Mas como ele estava cheio de questões mal resolvidas e sem a bênção, ele temeu Golias e os filisteus como todos do seu exército. Mas Davi tinha a bênção. Diga comigo, Davi tinha a bênção. E por Davi ter a bênção, Davi ele era ousado e confiante. Aí o que Davi faz? Ele desafia Golias, vence Golias, e Davi começa a ser aclamado. E quando Davi começa a ser aclamado, ele começa a olhar para Davi de uma maneira diferente. Aquele amor se transformou
em ódio, se transformou em perseguição. Por quê? Porque ele via Davi como a solução e não como um paliativo. Para a gente caminhar para o fim, o que a gente precisa entender? O que Saul deveria fazer nesse momento em que a presença de Davi é inserida? E Davi, com aquelas qualidades todas, ele se vê transferido. O que Saul deveria fazer? Deus, me falta valentia, me dá valentia. Deus, me falta quebrantamento. Deus, me dá quebrantamento. Deus, me falta obediência. Ensina-me a ser obediente. Senhor, tu me reprovou, mas a tua palavra diz que tu não despreza um contrito e quebrantado coração. Deus, me dá mais uma chance. Mas nesse transcurso desse texto, para a gente fechar, o que a gente vê? Que Saul não se posicionou daquela maneira. Então, ou seja, aquela oportunidade que ele teve para experimentar de uma libertação definitiva não deu certo, porque ele ficou preso no paliativo e não se deu conta que a solução seria ele se humilhar diante da presença do Senhor, para que, quem sabe Deus, uma oportunidade lhe fosse dada. Me dá mais 5 minutos. Quando a gente olha para as qualidades de Davi, está lá no versículo, bendito seja Deus, no versículo 18. Davi, ele era valente e vigoroso. O que eu entendo de alguém valente e vigoroso? Eu entendo que alguém valente é alguém corajoso e é alguém otimista. Quando Saul não quis dizer para o seu tio que Deus havia levantado ele para ser rei, isso mostra a falta de coragem e a falta de otimismo. Eu não acredito que Deus pode fazer isso comigo. Enquanto você permanecer nesse lugar de não crença, você não vai ver o milagre. Outra coisa, Davi, ele era um homem de guerra. O que representa um homem de guerra? Um homem de guerra, ele não deve ser forte apenas. Um homem de guerra, ele precisa ser estrategista. Saul não foi estrategista, porque um estrategista, ele não se move diante de uma necessidade apenas. Ele se move quando ele entende que aquele momento é momento da gente se mover. Pare de se precipitar e busque de Deus estratégias para que você não meta os pés pelas mãos. Se coloque de pé. Aleluia. Outra coisa que Saul, que a hora já foi, né? Outra coisa que Davi tinha. Davi era um camarada prudente em palavras. O que é uma pessoa prudente em palavras? É uma pessoa que fala na hora certa. E uma pessoa que fala na hora certa é uma pessoa objetiva. Saul se deparou com um camarada que era objetivo, mas Saul não era um camarada objetivo. Então você precisa hoje buscar coragem, otimismo, estratégia, objetivo. E outra coisa, Davi, o comentarista diz, né, o servo de Saul diz que Davi, ele era um camarada de gentil presença. O que é uma pessoa de gentil presença? Uma pessoa de gentil presença é uma pessoa delicada. E é uma pessoa bela. Como assim? Uma pessoa de gentil presença é uma pessoa delicada e é uma pessoa bela. O que eu entendo disso? Que Davi, ele era um camarada que ele não somente tinha beleza por fora, mas ele tinha beleza por dentro. O que eu disse no início da preleção? Que Saul, ele era um cara muito bonito, mas cheio de questões mal resolvidas. Então Saul, ele era um camarada que era belo por fora, ele tinha um grande potencial, mas ele era alguém arrasado por dentro.
Eu quero encerrar essa preleção dizendo para você: Deus quer que você hoje busque a Ele, não um paliativo. Deus, eu estou precisando de dinheiro. Feche os seus olhos por um minuto. Deus, eu estou precisando de dinheiro. Deus, eu estou precisando de uma mulher, estou precisando de um marido. Deus, eu estou precisando de um emprego. Não busque um paliativo nesta manhã. Busque uma solução da parte do Senhor. Feche os seus olhos por um minuto e começa a dizer para Deus aí: Deus, eu preciso disso. Eu preciso daquilo. De repente, para você o que você precisa é de dinheiro. Mas de repente a solução não é Deus te dar dinheiro agora. A solução é Deus te ensinar a lidar com o dinheiro. De repente você pensa: não, a solução é eu casar. Mas de repente, casar seria um paliativo. E a solução seria você resolver as suas questões de ordem emocional. Você resolver as suas questões de ordem espiritual. Porque já se passaram tantas pessoas pela tua vida e não deram certo. Saul, ele tinha tudo para ser um camarada bem-sucedido. Saul, ele tinha tudo para ter a bênção de Deus definitiva sobre a sua vida. Mas como ele era alguém resistente, que não se deu conta que obediência era o que faltava na vida dele, e ele não quis trabalhar essa questão na vida dele, para que essa situação se resolvesse, e ele não tivesse mais problema com a falta de obediência. Como ele não quis se abrir para esse aprendizado, ele não quis transicionar para essa fase de maturação, ele foi reprovado. Talvez eu tenha sido reprovado em alguma coisa, talvez você tenha sido reprovado em alguma coisa, mas a questão é: você vai querer continuar sendo reprovado, ou você vai querer acertar a partir de hoje? Coloque a mão no seu coração e eu quero orar. Eu quero orar nessa hora. Senhor, entra aí em áreas que eu não posso entrar, Senhor. Entra aí, Senhor, em áreas que eu não posso entrar, Senhor. Comece a clamar aí no teu lugar, meu irmão. Neste lugar, Senhor, entra em áreas que não é uma palavra que vai entrar, mas é o Senhor. Mas não use essa canção que está sendo cantada apenas para você ser embalado e ser movido pela emoção do seu coração. Não, eu quero te convidar a cair na realidade. Eu quero te convidar, pode continuar o louvor. Eu quero te convidar a cair na realidade. Deus, eu tenho sido muito intransigente, porque eu estou preso no aqui e agora. Na Arábia, como Nácia. Senhor, eu estou preso no aqui e agora. Mas Deus, Tu está me ensinando que eu não posso ficar preso no aqui e agora apenas. Eu preciso entender o daqui em diante. Eu preciso entender o daqui em diante. Eu não quero dar voltas e permanecer no mesmo lugar. Senhor, eu quero sair desse labirinto. Eu quero sair desse labirinto. Deixa eu orar, Pai, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Eu quero te pedir nesta hora pela vida desta igreja, pela vida destas famílias que aqui se encontram. Senhor, muitos aqui estão em busca de um paliativo, mas o Senhor já mostrou
que Tu não quer nos dar um paliativo, algo que apazigue essa ansiedade, algo que aparentemente camufle esse problema, mas daqui a alguns meses, daqui a algumas semanas, o problema emerge e eu volto novamente para esse vômito. Deus, em nome de Jesus, quebra cadeias. Deus, em nome de Jesus, quebra cadeias nesta hora, cadeias que aprisionam homens e mulheres na falta de interpretação, na falta de direcionamento, na falta de compreensão da Tua vontade. Senhor, assim como Saul foi reprovado e aquilo dali definiu o seu destino, Senhor, nós não queremos que a reprovação defina o nosso destino. Nós queremos uma nova oportunidade. E é por isso que estes homens e estas mulheres estão se abrindo hoje para se arrepender, para buscar do céu aquilo que os falta. E nessa noite, libera, ou melhor, nessa manhã, libera, libera, libera. E que esse povo seja abençoado em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor, eu não vim aqui buscar um paliativo. Hoje eu entendi que o que eu preciso é de solução, e a solução Tu já me ministrou. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas? Que Deus tenha te abençoado.